Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje, com dois avisos. Primeiro, convidá-los a colocar perguntas específicas, questionamentos, críticas aí no nosso Aqueronta Movebo, que é a aba do canal. Também podem ser enviadas perguntas pelo Twitter, pelo Instagram. E o segundo é um caso que vamos trazer aqui para a discussão coletiva, né, o pessoal do canal. Trata-se de um canal de psicanálise, né, chamado Psicanalizando-se. Né? Um canal com 350 mil seguidores e que tem duas características importantes. Primeiro, não anuncia quem está por trás. Né? Quer dizer, esse problema que a gente vem colocando aqui, problemático para discurso de ódio, para todo tipo de periculosidade dentro da psicanálise, né? Quer dizer, cadê o nome da pessoa, cadê a história, cadê o grupo de referência, onde fez a formação? Não tem. Né? Isso é uma questão. Segunda questão que é um canal que não produz conteúdo próprio. Né? Ela recorta conteúdos de outros canais ligados à psicologia, à psicanálise, e reposta, né? Fazem cortes até bem interessantes. Né? Vocês podem ir lá conferir. Mas o que não é bem interessante é que nós começamos a receber aqui uma série de avisos, informes, de críticas, né? Do pessoal aqui da comunidade do Falando Nisso, dizendo: Christian, você está sabendo que estão usando sua voz para vender uma coisa chamada kit contra a ansiedade do Psicanalizando-se. Todos sabem que eu já atuo na área há muito tempo e, como psicanalista, é evidente que sempre é recomendado usar contratos por escritos e documentos clínicos que sejam bem fundamentados, e eu não sou de fazer propaganda, mas vou compartilhar aqui com vocês um material que eu já uso há um tempo e fiquei sabendo depois, e muitos de meus colegas também já usam. É um kit de modelos de documentos que se chama Kit Psicanalítico, que é da Psicanalizando-se, que aliás é um excelente canal de conteúdo psicanalítico, psicológico, enfim. Este kit é bem completo, ele tem mais de 380 modelos de documentos, vem com ferramentas práticas, contratos separados por abordagens. É realmente muito, muito bom. É todo atualizado e é fácil de editar os documentos, porque já vem em formato Word, é abrir os arquivos e já começar a usar. Então fica aí minha dica. Kit psicanalítico da Psicanalizando-se, eu sempre recomendo aos alunos porque ajuda muito quem está começando também a prática clínica. Kit contra a ansiedade. Gente, se fosse para anunciar alguma bobagem, anunciar kit contra a ansiedade, que não existe kit contra a ansiedade, que é kit gay, esse negócio de kit não tem nada a ver. O problema é que isso é anunciado, então, de maneira fechada. Né? Quer dizer, não está lá no site Psicanalizando-se, compre o kit Cris de ansiedade, etc. Isso é postado apenas para aqueles que têm, assim, uma vinculação suposta de serem consumidores. Né? Quer dizer, é uma propaganda mesmo, é um negócio que vai atingir ali um grupo particular. Acho que é um caso muito interessante, porque como é que a gente pega um negócio desse? Será que Chris Dunker está paranoico, vendo sua voz ecoar por todo o cosmos, e ele acha que a voz dele está sendo usada pelos poderes malignos de Olavo, que Deus o tenha? Não. É uma dúvida que fica e que dificulta, inclusive, né, procedimentos jurídicos, você fazer um teste para você comparar o pitch, a voz, é um negócio muito, muito complicado e, sinceramente, a gente não tem essa política, né? Então, como é que faz? A gente deve se acostumar que cada vez mais a gente vai ter, então, pedaços de pessoas, né? A face do Bully, a orelha do Marco, o cabelinho da Júlia, usados, né, em contextos para propagandas subreptícias, né, para propagandas que se apoiam, né, em certos traços
que promovem afeto, que promovem identificação, que promovem influência, né? Se aproveitando, né? Se aproveitando da inteligência artificial, essa nobre ferramenta, essa tecnologia, de novo, né, que promete para a gente pensar muito mais ampliadamente, combinar e criar coisas, né? Será que o certo seria colocar um anúncio, dizer assim, não, isso aqui foi produzido por IA, essa aqui é uma invenção nossa, ou a gente se inspirou em tal pessoa para fazer isso, fazer aquilo. Como é que a gente lida com esse tipo de coisa? E estamos enfrentando isso agora, né? Então, o nosso canal, que é um canal, vamos dizer assim, comunitário, né, que não anuncia, alô, W Brasil, não anuncia kit contra a ansiedade, né? Olha, lembrando, hein, psicanálise não tem oração, não tem carteirinha, não tem hino, não tem psicanálise com adjetivo, sei lá qual que seja, não tem psicanálise e religião budista, zoroastrista, não tem isso e não tem kit contra a ansiedade, tá, gente? A ansiedade, a angústia é uma questão fundamental do ser, nós não queremos acabar com a angústia, apenas, enfim, transformá-la em desejo. Só para dar uma lista aqui, gente, que é de gente amiga, de gente querida, de gente assim que trabalha com a gente e que está, vamos dizer assim, de boa fé, né? Seguindo esse canal. Eu acho, né, que valeria a pena, sim, uma campanha de, vamos pelo menos deixar de seguir, não sei, né? Protestar contra sites que anônimos. Né? Quer dizer, anônimo não dá, gente, porque a gente fica aí realmente sem saber quem é que está por trás, quem paga a conta, do que é feito, e negócio, né? Vender kit contra a ansiedade. Já tem gente na psiquiatria fazendo isso há mais tempo e com mais eficácia. Vamos parar de abusar da boa-fé das pessoas em nome da psicanálise. Esse é um vídeo, parte da nossa campanha de civilizando a internet psicanalítica. Mas eu vou ver, né, o tal canal e eu encontro pessoas, então, que estão vinculadas ao Psicanalizando-se. Helena Lima, minha querida companheira de fé, irmã camarada, viajamos para Moçambique, confio em ti mais do que em tudo. Helena Lima está ali. Helena, aquele abraço. Silvana Mantelato, minha querida amiga do Fórum do Campo Lacaniano, Piracicaba, manda um abraço para você, mas não manda um abraço para o Psicanalizando-se. Gisela Haddad, Sede Sapientai, uma pessoa da mais alta estirpe psicanalítica, no Psicanalizando-se. Eu também sigo eles também, gente. Isso aqui é só um alerta, porque o canal não parece ruim. Carlos Bezerra Júnior é um teórico da política metido aqui no Psicanalizando-se. Rose Gursky, nossa professora lá no Instituto de Psicologia da USP. Leiliane Masson, Goiás. Aquele abraço, Goiás. Todo o pessoal aí da Leliane Federal de Goiás, Viviane Sete, querida amiga, companheira do seminário, das antigas, né? Mando um abraço para você. Isabela Calil, também Sedes, também estudou comigo no Instituto de Psicologia da USP. Siona Kramer e seu humor fantástico, um abraço para você, Siona. Mas então, dito isso, encerrado o nosso intrólito, vamos à nossa pergunta de hoje, né? Que é do Rafael Vasconcelos, né? Hoje em dia, neuroatípico se tornou uma identidade. Daí o que seria, eu pergunto, o que seria um neurotípico? Ótima pergunta, meu caro Rafael, né? Uma pergunta muito interessante, quando a gente vê aí vários movimentos, né? Ligados ao autismo, ligados ao transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ligado a outras condições, né, que argumentam mais ou menos o seguinte: olha, as nossas dificuldades, né, elas não se referem a verdadeiros sintomas, né, eles não são e nem deveriam ser objetos de uma
de uma clínica, de um tratamento, de um processo de reversão, né? Ou de mitigamento de sofrimento, ou de retirada, né, de inibições, mas a gente deve compreender esses casos como neuroatípicos, ou seja, fazem parte da diversidade humana. O argumento, ele compreende subrepticiamente uma linha divisória que é sabidamente problemática e sabidamente assim flutuante na psicanálise, né? Quer dizer, qual é a diferença entre normais e patológicos? Se eu procurar isso lá no Freud, ele vai dizer, olha, não sabemos, né? Por quê? Porque a normalidade parece ser muito mais uma conjectura, né? Uma espécie de assim produção ideal, né? E o que temos são variantes, são desvios, são casos particulares, né? Que tem que ver com essa ideia, né? De que, no fundo, somos todos diversos, né? Não tem nenhum típico, né? Não tem nenhum parâmetro, né, de tipicidade para a nossa experiência subjetiva, né? Primeiro, porque o peso proporcional das culturas e das línguas é muito grande, né? Então, o que é desviante numa cultura, numa época, o que não parece estar muito adaptado para um certo funcionamento social, para outros funcionamento parece assim completamente integrado. Então, a ideia de que existiria assim, um tipo ideal, né, era uma ideia datada. É uma ideia que está lá no século XVIII, no século XIX, e que trouxe na sua origem, né, maiores problemáticas em termos de segregação, né, e de vinculação com racismos, com teorias etnocêntricas, com teorias como as do Lombroso, né? Quer dizer, Lombroso dizia, tem um cérebro normal e a gente consegue detectar qual é o cérebro diferente, que é o do criminoso. Vejam só, pegando algo muito genérico, né? Assim, aquele que transgride a lei, aquele que obedece à lei. E formulou ali uma série de concepções a respeito dos dois lados, né? Isso não encontrava uma base científica na época. Os atuais defensores da neurodiversidade vão dizer agora nós temos elementos para dizer, né, propriamente qual que é a relação entre a compleição do cérebro, o funcionamento do cérebro, a circuitaria que define contrastes de tal maneira que você tem então atipias, né, o cérebro normal, e neurodivergências, né? Que no fundo seriam diversidades e não patologias, né? Seriam fora, né? Se tivesse uma curva de Gauss, eles estão assim nas pontas, né? Porque refletiriam funcionamentos cerebrais diversos. Por trás desse argumento tem algo muito interessante, que é assim uma espécie de redução do mental ao cerebral. Ou seja, as diferentes pesquisas que a gente acompanha, que são tão interessantes, de neuroimagem, de cortes, né, computacionalmente comparados, né, do funcionamento cerebral, da neuroquímica cerebral, da neurogenética cerebral, enfim, grandes avanços vêm se mostrando aí presentes, vamos dizer assim, 30, 40 anos, desde que as novas tecnologias de estudo do cérebro se consagraram. Mas, pergunta, o estado atual da neurologia permite esse tipo de ilação, né? Permite a gente fazer e separar grupos, né? Grupos de funcionamento cerebral, assim, muito bem definidos? A gente consegue fazer isso, sim, nas chamadas síndromes neurológicas, ou seja, Huntington, Pick, Alzheimer, demência pré-frontal, corpus de Levy. Vocês olha assim, aqui você tem um processo, né, que você pode acompanhar, aumenta esse tipo de célula, diminui aquele outro tipo de célula. Mas do ponto de vista funcional, é bastante complicado a gente comparar cérebros, né? Porque, em princípio, isso é uma comparação indireta entre culturas, né? Então, o cérebro
estudava esse artigo clássico aí dos anos 70. O cérebro dos japoneses, ele é igual ao cérebro dos ocidentais? Não, não é. Não é. Né? Kanji, kana, a incidência da linguagem faz com que funções do hemisfério direito e hemisfério esquerdo sejam completamente diferentes da linguagem, em regra, dos ocidentais. Quer dizer, mas então isso é uma neurodiversidade gerada por padrões culturais distintos. Ok, isso parece bem interessante, né? Isso parece bem razoável, só que isso destrói o argumento da neurotipicidade, né? De forma complementar, a gente poderia agregar o seguinte, né? Mas então, se a gente tem essa comparação indireta, como saber que aquilo que você está verificando num cérebro depressivo não é o reflexo, né, do funcionamento mental depressivo, do funcionamento sociossimbólico depressivo, do funcionamento cognitivo depressivo? Seja como você quiser usar, né, o léxico assim, mentalista para descrever o que se passa no quê? Numa forma de vida depressiva. Vamos chamar assim. O sujeito tem dificuldade para levantar, dores nas costas, libido cai, alimentação não funciona. Isto que eu observo, né, do ponto de vista comportamental, vamos dizer assim, eu infiro que tem então uma diferença no cérebro. Mais ou menos. E segundo, então, o que está causando o quê? Né? Quer dizer, porque tem um cérebro depressivo que você tem uma fenomenologia depressiva, ou você tem uma fenomenologia depressiva que está causando esse funcionamento cerebral. Difícil, problema antigo, envolve, enfim, várias considerações, onde parecem estar erradas as duas posições extremas. Ou seja, o mentalismo radical, né? Não há nenhuma ação biológico-química sobre os nossos afetos, humores e funcionamentos psíquicos, obviamente equivocada, e a posição que parece ser aquela defendida pelos que advogam a neurodivergência, que é dizer o psicológico é neurológico, né? E que nós estamos vendo nos achados, né, feitos com os neurodivergentes, diferenças consistentes. Eita, mas aí vai ser o Richard Hort tem um trabalho lindo sobre esse problema, né, que é conhecido na filosofia, o problema das outras mentes. Ele diz assim, se nós quisermos então assumir de fato o paradigma neurológico de forma radical, nós temos que postular um vocabulário integralmente neurológico. Não vale você dizer, olha, o giro do símbolo, e quando ele se conecta com o que vem do hipocampo, isso gera um cérebro, né, como um psiquiatra aí recente estabeleceu, né, 5 tipos de cérebro, né? Isso pode ser feito então equivalente de um balance brain, ou seja, o cérebro balanceado. Daí ele disse, não, tem o cérebro balanceado e o cérebro desbalanceado. Tem o cérebro balanceado e o cérebro espontâneo. Daí ela tem o cérebro que é do tipo persistente, tem o cérebro que é do tipo sensitivo, tem o cérebro que é do tipo cauteloso. Veja só, no que nós estamos caindo aqui, né? Advogar que problemas mentais são todos problemas cerebrais, né? E o cérebro se distribuiria de uma forma, vamos dizer assim, em cauda de Gauss, né? Ok, tá bom. Então me apresente um léxico que não seja mentalista. Me apresente um léxico em que a gente não tem que falar em persistência, sensibilidade, balanceamento, espontaneidade, porque isso são construções, né, conceituais que estão sujeitas às variações mentalistas, culturalistas. Fugir desse impasse, né, faria a gente olhar com mais cautela para essa ideia de que existem achados neurológicos. Por exemplo, só 2015 e 2020 se descobriu que o cérebro dos autistas, né, envolve maior desconectividade de estruturas subcorticais e corticais.
Como é que é feito esse estudo? Você separa autistas e separa não autistas. Normais? Né? Como é que é o que não vai ter nenhum grau de atipia? A gente sabe dizer, né? Quem são o cérebro padrão? Apresente-se no guichê 12 para participar da... Eu acho que não tem cérebro padrão, porque, bom, até aqui me convenceu a ideia de que o cérebro, ele é como a nossa impressão digital, né? Todo mundo tem uma, mas todo mundo tem variações que são idiosincráticas, né? Quer dizer que o cérebro de cada um é o reflexo das suas interações, da sua linguagem, da sua cultura, da sua história, bom, tudo isso somado de tal maneira que fazer comparações e produzir curvas extremamente assim problemático, né? Porque você acha que está comparando com um tipo normal e o tipo normal pergunta, ele existe? Mais ou menos assim, gente. Vamos imaginar, né, isso você vai encontrar lá no Ian Hacking, né, que existem tipos naturais e tipos não naturais ou sociais, né? Ou seja, existem descrições que são de objetos do mundo e existem descrições que são sobre outras descrições, que são sobre impressões sobre objetos do mundo, sobre interpretações do objeto do mundo e assim por diante. Então vamos olhar para o céu, né? Estrelas, né? Então estamos lá com um bom instrumento e eu estou vendo Alfa Centauro, eu estou vendo a Ursa Maior, eu estou vendo as Três Marias, eu estou vendo aquela estrela que está a 100 mil anos-luz. Alguma dúvida que aquelas estrelas estão lá? Sim, porque tem estrelas que já se apagaram e que a emissão de luz continua, mas elas não existem mais. Mas tudo bem, vamos admitir que elas então existiam, né? Que elas no espaço-tempo estavam presentes e que se apagaram e etc. Tá bom, então temos lá Alfa Centauro, temos a Ursa Polar, são tipos naturais, tudo bem? Então tem lá o giro do símbolo, temos lá o hipocampo, temos lá a Broca, Wernicke, temos lá o hipotálamo. Alguma dúvida que essas estruturas são lá, que elas se comunicam em si? Nenhuma. Agora, eu olho para o céu e eu digo, tá vendo essa estrela, aquela outra? É Capricórnio. E aquela outra ali é Gêmeos. E aquele conjunto ali não parece um escorpião? Parece um escorpião, né? E aquele lá é um escorpião. E aquele outro lá é aquário, claro, parece forma do aquário, parece aquário. Será que nós não estamos caindo num equívoco desse tipo, né? Quando a gente mistura, né, fatos observacionais com a ilação de que eles todos apontam para um objeto. Eles apontam para... Aí está. Peixes. E daí, por exemplo, nas regiões corticais foram observadas disfunções que compreendem as áreas frontal e parietal, bem como a área supramarginal e giro angular e bilateral, características do cérebro autista. Exclusivo? Você só encontra isso no autismo? Não, né? Certas psicoses também tem, em alguns quadros demenciais também tem. Mas tem no autismo. Pois é, tem no autismo, mas é possível que exista esse funcionamento dentro dos cérebros atípicos e dos típicos também. Terceiro, conectividade significativamente reduzida entre a amígdala, né, responde pela agressividade, e 6 regiões corticais. Redução de conectividade. Isso acontece no cérebro autista. Isso acontece no cérebro depressivo? 6 não, mas 3 sim. Não sei dizer. 4. As vias talamocorticais são críticas para o processamento sensorial e percepção, posto que carregam informações recebidas de órgãos sensoriais primários para áreas corticais específicas em cada modalidade sensorial. Anormalidades no processamento sensorial são amplamente associadas à TEA e podem ser causadas por irregularidade no desenvolvimento dentro da conectividade neural entre o tálamo e as áreas sensoriais do córtex. Putz, aqui apareceu outro problema. O cérebro é igual a si ao longo do tempo? Bom, típico ou não típico tem que ver com, assim, permanecer no tempo.
Ou será que eu posso entrar num funcionamento atípico e depois voltar para um funcionamento típico? Será que aquele sujeito que tem um cérebro atípico, ele age atipicamente o tempo todo? E aquele que tem um cérebro típico, ele age tipicamente o tempo todo? E a diferença da criança para o adulto? Bom, certos funcionamentos são formados, né, o que a gente chama de escala desenvolvimental, né? Ou seja, no processo que envolve interação com o outro, aprendizagem, contatos, apegos, que sei eu. Mas não, fica mais difícil, porque a gente deveria, então, ter uma boa descrição, esse seria um fato, de como o cérebro do autista caminha ao longo da vida, né, a ponto da gente poder prever certas coisas. Tem isso? Não conheço. Das 22 características aqui levantadas por esse amplo estudo, nenhuma aponta nessa direção. Foram encontrados no núcleo médio-dorsal do tálamo, cujos mecanismos parecem ter como base a relação entre o MDN e o frontal e córtices cingulados. Alterações significativas na comunicação córtico-cortical, o que pode contribuir para muitas das perturbações cognitivas evidentes em distúrbios do desenvolvimento neurológico e cognitivo. Sim, né? Quer dizer, córtex e subcórtex, entre córtex, pode atrapalhar bastante da vida de uma pessoa quando essa comunicação ela não vai bem, né? Mas é o caso da epilepsia. Mas aí, como é que eu distingo uma afecção de natureza epilética disso aqui que foi descrito para essa condição, porque estudou especificamente o cérebro dos autistas? Vocês estão vendo como isso pode ser, muito provavelmente, um efeito colateral de certas metodologias, né, elevadas, superestimadas, baseado no desvio e corte de normalidade, né? Curva esperada e fora da curva. Redução significativa na conectividade entre amígdala e pré-frontal, parietal, córtex occipital. Muito inespecífico. Redução significativa de conectividade pode acontecer, né? Redução em relação a que patamar de funcionamento neuronal? Não sabemos. Diminuição funcional das áreas de Wernicke e Broca, que são ligadas à linguagem. Mas será que isso acontece? Porque a gente define o autismo como um problema na linguagem, na interação, na sociabilidade? Não, isso aqui é cerebral, não tem que ver, não reflete, né, o padrão, vamos dizer assim, comportamental, não reflete, não se altera, né, com as interações vividas pelo sujeito. Então é muito curioso, porque o paradigma da neurodiversidade, ele bebe na descoberta incrível de que o nosso cérebro é plástico, né? Ele se alimenta dessa ideia de que, puxa, de grandes descobertas, né? Tá aí a Catherine Malabou, um trabalho do maior interesse para a gente aqui na psicanálise, sobre o funcionamento neurotípico e neuroatípico, né? Mas que no entender dela são categorias que não funcionam, né? Quer dizer, não funcionam justamente porque a reversibilidade, né, da linguagem com o cérebro envolve epigenética, envolve RNA mensageiro, envolve uma série de outras interveniências, de tal maneira que o nosso cérebro está sendo, assim, reformulado, reativado por nossas experiências. E aí a gente vai dizer, então, como é que fica a neurodiversidade? Ela não é falsa. No fundo, ela é excessivamente verdadeira, né? Ela não tem nenhum problema com ela, a não ser que a gente reconheça que o que há é neurodiversidade. O que não existe e que parece ser produzido pelo conceito de neurodiversidade é a neuroidentidade ou a tipicidade ou a normalidade de funcionamento cerebral, né? A hora que a gente conseguir, tomara, né, definir o que é exatamente isso, acho que o paradigma aqui vai mudar, mas nós não temos esses dados ainda. Mas a gente confia que vai vir, e etc. Mas nós não temos ainda. Então seria um pouco parcimonioso, né, não partir assim para, por exemplo, né,
Coisas que eu vivia ouvindo até descobrir, ou antes de descobrir, que eu era um neuro atípico. Por que você está rindo? Isso é sério. Parece que você não gostou, você não demonstra. Anda direito, está parecendo um retardado. Carrega a sacola direito, come direito. Você tem que parar com essas frescuras para comer. Estava olhando para onde? Impossível não estar olhando para nada. Você não conversa com ninguém, todo mundo reclama de você, você é estranho. Fala direito, tem que aprender a conversar. O cara lá da igreja não te contratou porque você é muito certinho. Impossível não perceber que a garota estava dando em cima de você. Você não sai de casa, tem que sair mais, está nervosinho porque, enfim, um monte de declarações, né, que a pessoa que se sente, né, marginalizada, inadequada, aí sim eu vou dizer, esse é um sentimento social prevalente. A gente pode discutir as origens disso. Por que as pessoas se sentem, então, desadaptadas de seus corpos, de seus destinos, de suas comunidades? Por que as pessoas não se sentem pertencendo? Por que as pessoas se sentem tão solitárias? Por que as pessoas se sentem, vamos dizer, numa espécie de adolescência prolongada, em que nada funciona, em que eu estou desajustado? Ou seja, pessoas que ficam vulneráveis a alguém chegar e dizer, olha, tudo isso que você está sentindo tem um nome, é uma doença. Não é, na verdade é quase uma doença, é porque você é neuroatípico. Mas não, isso não dá. Com esse tipo de relato, e vocês vão encontrar muito disso na internet, vocês vão encontrar argumentos desse tipo para defender TDAH, vocês vão encontrar gente empresariando isso, né? Eu já mencionei aqui, né, o empresário do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Empresários, né, na internet vendendo, não são kits, não são pacotes, mas são treinamentos, disciplinas, métodos, né, muitos deles de extração semi-behaviorista, para você adaptar a pessoa, para você torná-la funcional. E daí quem vai dizer que, assim, você está torcendo subjetividades para encaixá-las num funcionamento educacional padrão, quando, por outro lado, você está dizendo que elas são neurodivergentes? Acho que o argumento aí, ele entra numa espécie de colapso interno, ele tem uma contradição. Mas, bom, enquanto isso, vamos ter muita gente explorando, vamos chamar assim, né, a boa-fé, como a gente viu aqui, né, kit de ansiedade para psicanálise. Tem muita gente explorando a boa-fé de pais, de mães, de pessoas que estão vivendo situações de sofrimento repetitivo, situações sociais de segregação, de marginalidade, e que bom, vão ter uma extrema simpatia, né, com esse procedimento, que no fundo é um procedimento neoliberal, né? Ou seja, não só a gente inventa um jeito de sofrer e de produzir mais a partir do sofrimento, como a gente empreita o sofrimento das pessoas, né? Compra tal método, compra... Você diz, mas a psicanálise faz a mesma coisa. Tudo bem, então há uma psicanálise também neoliberal e a gente pode discutir isso. Vale para todo mundo, gente. Não estamos fora dessas. Recomendo o artigo do Francisco Ortega, lá do Rio, né? O sujeito cerebral e o movimento da neurodiversidade, né? Onde ele cita um trabalho muito interessante, né? Escaneando o cérebro de 8 budistas americanos, praticantes da meditação tibetana, e 3 freiras franciscanas, em oração contemplativa, os autores pretendem mostrar que em ambos os grupos se observa um aumento da atividade neural do córtex pré-frontal e diminuição da atividade do lobo parietal posterior superior. Veja só, né? Quer dizer, por quê? Tibetanos e freiras. Você compara e diz, olha só, tem uma coisa aqui que funciona igual. Só pode ser porque esses são monjos e aquela é uma freira, né? Você está querendo então me dizer que isso determina mais o funcionamento, a anatomia do cérebro do que homens e mulheres? Eita! Se há uma diferença, né, na espécie, né, que temos lá 99% de genes semelhantes a primatas superiores, se há uma diferença na espécie, né, na compleição cerebral,
e etc., acho que ela deve incidir mais numa grande diferença, que é o fato de que temos homens e mulheres, do que se você é monge tibetano ou praticante do voodoo haitiano. Mas o argumento... E daí, bom, tem gente que vai defender que sim, que tem o cérebro da mulher. Tudo que eu li nessa direção mostra que não, que a diferença de gênero não é biológica. Né? Ainda que você consiga produzir diferenças semelhantes a essa aqui. Né? Negros e brancos, que tal? Ah, não, prefiro não. Prefiro pensar que, olha, entre essas duas condições você tem a diferença de desigualdade social, você tem histórias, você tem, enfim, tantos outros elementos, né? Mas você não acha que, até por condições filogenéticas, história da espécie, etc., não se deveria começar por esse tipo de diferença? Em vez de uma diferença que toca padrões específicos que aparecem na infância? Não sei. Continuo com Francisco Ortega. Os cérebros deprimidos podem ser iguais. Os sujeitos deprimidos com certeza não o são. Acaso é a mesma coisa a experiência do sujeito que está deprimido porque foi abandonado pela mulher, ou porque perdeu o emprego, ou se sente atingido pela violência e pela desigualdade da sociedade em que vive? Sem dúvida, não! Mas se o correlato cerebral for o mesmo, novamente encontramos, essa é a observação agora mais importante, diversidade, multiplicidade e heterogeneidade do lado mental, e simplicidade, homogeneidade e uniformidade do lado cerebral. O argumento do artigo é muito bom, né? Porque ele diz assim, todas essas pesquisas, né, de neuroimagem, de comparação de cérebros, etc., elas deviam nos informar também, deviam enriquecer também a descrição cultural, né, desses sujeitos, né? A descrição mentalista, né, desses sujeitos. Por quê? Porque isso ajuda a inserção social. Isso altera a posição de reconhecimento. Isso altera gramáticas específicas de transitivismo de afetos. Então aí eu tenho como mudar, né? Quer dizer, eu posso mudar o meu comportamento, posso mudar minha atitude. Por quê? Porque eu estou alterando aquilo que eu chamo de autismo. Senão, eu vou estar preso, né? Não, bom, todas as depressões têm que ser iguais, então todos os autismos têm que ser iguais. Último ponto, né? Os quadros nos quais se argumenta pela neurodiversidade, eles são justamente esses quadros que se alargaram nos últimos 20 e 30 anos. Né? A gente tinha inúmeros diagnósticos para crianças, né? No DSM-4, DSM-3. De repente, sobrou só o transtorno do espectro autista, tipo 1, 2 e 3. Mas escuta, isso não é como na medicina em geral, já argumentei isso em outro vídeo, né? Quer dizer, são quase por convenção, né? Vamos ler o DSM, e muita gente fica fazendo isso para esclarecer diagnóstico. Não, gente, não entrar nessa. Isso aí é um erro, né? Um erro de categoria, vamos dizer lá, os filósofos, né? Não de categoria mais alta, mais baixo, né? Mas você está misturando coisas. Então, o que acontece? Na medida que você só tem um espectro, tipo 1, tipo 2, tipo 3, mas está agora no fenótipo ampliado. Por quê? Porque o pai, ele tinha umas coisas assim estranhas. Aqui, aquela lista que eu li para vocês, assim. Não carregar a sacola direito, tem que estudar coisas que dão dinheiro, vive com sono. Daí o pai escuta isso, e aí tem um jeito assim que, se você descrever desse jeito, eu me sinto parecido com o meu filho, né? E ele é autista, e eu não sou autista, mas eu tenho o fenótipo ampliado. Pouca vergonha, gente, né? Deixa o pai se reconhecer no filho, porque existem mediações importantíssimas de vinculação em jogo aí. Você não precisa mexer na categoria diagnóstica para convencer ninguém disso. Agora, a hora que você acha que tem assim, só um diagnóstico, né, a chance de você estar forçando a barra é muito grande, especialmente porque, e esse canal advoga essa posição, psicopatologia crítica é uma psicopatologia que leva em conta a sua história.
né? Que leva em conta como aquela categoria foi formada, que leva em conta o que tipo natural ou cultural que ela está refletindo, que leva em conta as determinações e injunções, vamos dizer assim, em termos de descobertas de medicação e de tratamentos ou treinos específicos. Ou seja, você tem que pensar, né, que isso aqui não é como a diabetes, a epilepsia, doenças descritas lá pelo Hipócrates, e você chega aqui e tem uma constância na coisa. Quando foi inventado? Não tem Kanner, década de 30. Acho que a gente colocou aqui uma série de argumentos, né? E o último argumento contra a neuroatipia é que ela, em geral, não vem das pessoas neuroatípicas, mas ela vem de grupos de apoio, pais, associações que têm interesses justos ou injustos. Não vamos entrar aqui no mérito para que, bom, o Estado pague e subsidie acompanhantes terapêuticos, mães e assemelhados dentro das escolas, que seus filhos tenham prerrogativa de usar um método clínico de tratamento que é aquele que nós vendemos. Enfim, essa história toda aí que vocês estão vendo acontecer, né? Método ABA, Denver, essas coisas que não tem força de evidência para tanto, gente, né? Vamos lembrar, a Associação Psiquiátrica Americana declarou que o ABA não é um método baseado em evidências, né? Quer dizer, ele não tem evidência empírica. E a gente aqui no Brasil South consumindo lixo industrial psiquiátrico americano sem a menor capacidade de crítica. Boa psicopatologia é psicopatologia crítica. Para mais fragmentos de neurodivergência, clique aqui no nosso Aqueronta, né? Aquela que habita o cérebro de todos nós, aquela que tem uma conversa íntima com o hipotálamo, um amigo da amígdala, aquele que manja tudo do corpo caloso que junta os dois hemisférios. E vamos já lá, gente. Desabono zero para neurociências, desabono zero para neurologia. São fatos, ciências, tem que aceitar tudo que é bom que vem dessa área. Inclusive o Aqueronta é um fanático leitor de Luria e companhia, é de Kandel, é de Mark Solms, e todos esses que têm feito assim, e nosso Siddhartha Ribeiro, feito a glória dos novos achados em neurologia e neurociência. Mas enganar pessoas não é bom. Tchau, tchau.